Olá pessoal, boa noite. Eu sou Flag Taídes do canal Historiando a Verdade e hoje eu vim falar sobre privatizações. Tá? Um programa de enxugamento das máquinas das estatais públicas ou de venda das estatais públicas, né, que já ocorre desde o governo Itamar Franco. Tá? Sobre a alegação de prejuízo, sobre a alegação de que o Estado era muito gigante e era necessário diminuir, não é? E, de certa forma, é uma propositura do neoliberalismo, não é? Por quê? Toda essa argumentação, ela surge justamente para que o Estado se desfaça de nossas estatais e o neoliberalismo, que é contra, né, as estatais e a favor da iniciativa privada, pega essa empresa e concentra na mão de neoliberais, né? Então ela deixa de ser um monopólio estatal e passa a ser um monopólio privado. E aí pode, né? O monopólio estatal não pode, que é do povo, não pode pertencer ao povo, mas o monopólio pertencer à mão de um ou outro pode. Aí é válido, né? Porque eles são mais competentes do que toda uma nação. Basicamente seria isso, né? A defesa do neoliberalismo, né? E aí cada um entenda a forma mais adequada. Mas aí vem o cara tentar combater a sua ideia dizendo o seguinte: mas as telecomunicações no Brasil eram muito ruins, né? E elas melhoraram depois das privatizações. Ora, que argumentação simplória é essa, né? Até porque melhoraram porque a tecnologia vem melhorando, não é? Quando foi privatizada as telecomunicações em meado dos anos 90, nós não tínhamos celular touchscreen, ou um celular como esse, né? Smartphone, do qual eu estou fazendo essa transmissão hoje. Nós tínhamos telefone de péssima qualidade. O celular é uma novidade em termos históricos dentro do país. Afinal de contas, o celular ele foi introduzido aqui no final do século XX e começo do século XXI. Né? Quem não lembra, 10 anos atrás, nós não tínhamos touchscreen. Não é? Então, não houve uma melhora nas telecomunicações. Houve uma melhora na tecnologia, no avanço tecnológico, que é muito diferente, né? Mas tentam surfar nessa onda, né? Do avanço, da melhoria da condição telefônica, não. Houve um avanço nas condições tecnológicas, tá? E ainda existe uma armadilha do governo para ajudá-los a justificar o injustificável. Não é? O governo próximo a privatizações, o governo, por exemplo, ele deixa de contratar funcionário. Como é que o que está acontecendo no governo? Isso é uma fórmula secular. Vai tirando todos os funcionários, vai mandando embora todo mundo, se aposenta, não contrata, né? O serviço é óbvio, sem funcionários vai se tornando ineficiente. E aí, né, sobre a pecha de que não funciona mais, eles vêm e desapropriam ou, né, privatizam a empresa, que logo em seguida volta a dar lucro. Por quê? Porque vai restabelecendo tudo aquilo que ela perdeu e o Estado não, não colocou de volta, tá? Só um exemplo para vocês, né? O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, agora quer privatizar, né, todas as empresas brasileiras e quer arrecadar com isso 75 bilhões de dólares, né, de lucro para o país, que ele chama de lucro. Só que em janeiro, né, em janeiro desse ano, o jornal o Globo publicou que essas empresas que ele quer privatizar, elas deram um lucro anual de 70 bilhões. Como é que você vai vender uma empresa que lucrou em um ano 70 bilhões por 75? E aí vai o desafio. Por que essa elite da rapina,
né? Porque o Paulo Guedes, ou o dono da Localiza agora, que é o secretário de privatização, que a empresa dele deu o ano passado 659 milhões de reais de arrecadação, por que ele não vende essa empresa por 700 milhões? Deu 659, vende por 700, vê se ele quer vender, né? E a gente tem que entender definitivamente que eles querem vender porque também eles querem comprar. Se essas empresas todas estão dando todos esses lucros, eles estão vendendo tão baixo assim, porque também eles sabem, está dando muito lucro, eu vou ficar muito rico se eu comprar uma parte de cada uma delas. Então nada mais é do que a transferência do que é de toda uma nação para a transferência para meia dúzia de pessoas que pouco se importam com o cidadão brasileiro, pouco se importam com os problemas sociais brasileiros, pouco se importam com esse país. Estão realmente preocupados com a sua riqueza, com o seu bem-estar social, de sua família, não é? De suas posses, que é tantas. E a ganância é tantas que eles sofrem de uma patologia séria, que eu vou dar o nome aqui. Gananciosity. Pode ser? É o excesso de ganância que eles têm. Os caras têm tanto, mas querem mais, sempre mais, não é? E tudo isso por quê? Porque o Estado não tributa fortuna. Estado tem que tributar fortuna, tem que tributar lucro, tem que tributar herança, tem que tributar patrimônio, não é? Por quê? Porque aí essas pessoas pensariam duas vezes em ficarem estendendo tanto patrimônio e fugir de tanta carga tributária. Né? Se começar a tributar patrimônio, se começar a tributar novas compras, né? de novos meios de produção, talvez esses homens, né? que tem tanto, eles parem de crescer, né? o olho nas coisas de quem tem tão pouco. Né? Uma estatal nada mais é do que uma empresa que muitas vezes auxilia, né, nas dificuldades financeiras de uma nação. Eu imagino você tirar uma Petrobras, né, como uma garantia de funcionamento do Estado. Seria o caos, né, porque o Estado não teria a quem se socorrer. É como um brasileiro que coloca dinheiro na poupança e de repente se vê obrigado a se desfazer desse dinheiro e se sente desprotegido. Não é? Nós não temos esse sentimento por essas estatais, porque, de certa forma, nós vivemos num país ainda que tem muita coisa boa e tem muito privilégio que ainda possuímos. Né? Mas quando acaba a retaguarda que nos mantém um estado de bem-estar social, nosso caminho é a miserabilidade, principalmente da classe trabalhadora. Né? Vender as estatais, significa deixar o povo exposto. Vender como vender a Cosipa, né? Ou como vender outras empresas aqui no Brasil que estão jogadas hoje, como é o caso da Cosipa mesmo, né? Aqui na Baixada Santista, que em 97, em 2017, mandou embora, né? Foi privatizado em 94, e em 2017 mandou embora a última leva de funcionários, de 3 mil funcionários, e uma empresa que outrora gerava 20 mil empregos, hoje não gera nenhum. Ela não só prejudicou e aumentou a miserabilidade, né, de trabalhadores da Baixada Santista, né, não diminuindo o poder aquisitivo, por exemplo. Né, quando se privatiza, o dono do capital, o elite, o rapineiro, primeira coisa que ele faz, de onde eu vou tirar lucro? Ele corta salário de funcionários. E da onde mais eu posso tirar lucro? Ele manda embora funcionários. Ah, mas o lucro é muito pouco ainda. O que eu faço? Manda mais funcionário.
E aí pega aquele cara que é encanador, ó, você vai ser encanador, soldador, você vai ser caldeireiro, você vai ser mecânico. Se não quer, manda embora. É um exemplo que a gente vê cotidianamente, né? A empresa de transporte público, que é uma concessão, né? Você não tem hoje o cobrador. Você tem um motorista cobrador que não recebe os 2 salários, né? E no mundo da iniciativa privada continua assim. Eu tenho um conhecido, por exemplo, que ele tirou folga essa semana, na Semana Santa, porque ele precisava tirar 36 folgas de 36 feriados que ele trabalhou como banco de horas, que é o banco mais covarde que existe. Criado no governo Fernando Henrique Cardoso, esse tal de banco de horas é a substituição do pagamento de hora extra por banco de horas. E aí o que esse empresário maléfico, maldito, ganancioso faz? Não é? Ele pega, né, num sábado, num domingo, né, coloca o cara para trabalhar, mas para não pagar hora extra, ele coloca no banco de horas, que paga um domingo, um dia, e o dia que ele escolhe. Não é? Então não é um bom negócio. Ele só está se livrando de uma obrigação que ele tinha no passado de pagar hora extras, de melhorar a renda do trabalhador, e melhorando a renda do trabalhador, melhora o gasto do trabalhador no comércio, o gasto do trabalhador no consumo, né? Que melhora também, né, o próprio comércio e que cria um ciclo de melhora na economia brasileira. Mas a elite da rapina prefere, né, e joga a favor da miséria. Para eles não é importante. E se ninguém está comprando, eles vendem o que tem e deixam o dinheiro aplicado. E aí, mais um problema do Estado. A hora que começar a taxar, né, dinheiro aplicado, grandes fortunas aplicadas, né, seria como um remédio para espantar rato da toca. Aplica-se, né, tributação sobre aquilo que está aplicado, não rendendo absolutamente nada para nós, né, e só para eles, né, sobre nenhuma possibilidade de risco, taxa-se aquilo, né, como uma forma de ratoeira para tirá-los do buraco, né, que estão escondidos e jogá-los dentro da economia, esse dinheiro. É muita coisa que o Estado precisa fazer, mas não fazer esses sacos de maldade que esse tal de Jair Messias, né? Eu não sei como colocam o nome, né? Uma mãe coloca o nome de um homem que faz tanta maldade de Messias, mas tudo bem, não é? Tirar e essa coisa começar a gerar mais economia no país, né? Essa iniciativa privada, que eu acredito que não faça isso também, mas pelo menos vai ajudar a contribuir com o emprego, né? Só vai melhorar a situação econômica também com a quebra da PEC 55, a derrubada da PEC 55, né? Que aí desobriga o Estado a se preocupar, né, com o endividamento do Estado no financiamento do desenvolvimento. Isso é uma política keynesianista de Maynard Keynes, né, que diz que o Estado é o grande indutor do desenvolvimento econômico. E tem que ser, né? Afinal de contas, a Lava Jato quebrou a indústria civil, quebrou as grandes empreiteiras, quebrou a indústria naval, quebrou a construção de termos nucleares. Para se ter uma ideia, há 2 anos atrás, a indústria de construção de submarinos termonucleares estava gerando num dos portos do Rio de Janeiro 8.000 empregos, não tem mais nenhum. E quebrou tudo isso para enfraquecer a posição da esquerda e prender o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso até hoje sem acusação formal que se sustente em um papel. Isso é direito positivo, que está sendo negado a ele. E nós estamos vendo aí,
né? Toda hora, agora que foi liberada as entrevistas dele, né? O quanto é uma farsa o processo que fizeram contra o nosso querido ex-presidente. Eu só espero que as pessoas comecem a acordar, porque é inacreditável os canais progressistas atraírem tão poucas pessoas e os canais de direita atraírem tanto, né? Mas é uma coisa justificável, porque os canais de esquerda trazem atrativos, né? Ou trazem informações, ou trazem, né, construções de ideias muito mais intelectualizadas do que os canais de direita, que trazem atrações muito pouco intelectualizadas ou muito pouco didática. Informações grosseiras, informações que não constroem nada, né? E que conseguiram com isso atrair milhões de brasileiros, e aí você encontra a raiz de todo o conflito que existe hoje no país. Os canais de direita que disseminam ódio, disseminam homofobia, disseminam racismo, disseminam crimes de ódio, uma série de coisas, não é? E que precisamos aos poucos ir corroendo, né? Ou ir desgastando essa credibilidade, que é uma credibilidade mentirosa, que vendem inclusive o segredo do sucesso. Isso parece alguns pastores religiosos, né? Que curam um dependente químico de crack em 5 minutos. Mas eu já desafiei esses pastores a irem na Cracolândia e criar e acabarem também com essa dependência em 5 minutos. Estariam prestando serviço solidário para a comunidade. Por que eles não fazem isso? Porque é óbvio que isso não funciona. Se um médico estuda e não consegue fazer isso, o médico que estuda e não consegue fazer isso, imagine um pastor evangélico. Não é? Então são coisas que a gente precisa trazer, são assuntos às vezes até meio cansativo, mas são assuntos que são necessários para nós refletirmos no nosso cotidiano e não nos transformarmos em escravos dessa mediocridade televisiva desse país, dessa mediocridade nas redes de informações da internet, não é? É difícil acabar com um vício, por exemplo, um vício de sair dos canais do Nando Moura. Por quê? Porque eles já estão há muito tempo, parece uma novela idiotizada, né? Para transformar seres pensantes em seres idiotas alienados. É difícil sair desse tipo de coisa, mas é possível. É possível procurar outros canais cuja informação seja mais relevante para a sua vida, para a minha vida e para a vida do nosso país, para a vida da nossa gente, do nosso povo que sofre, né, desde o golpe e que continua sofrendo sem apoio e sem solidariedade do Estado e muito menos da própria sociedade que não se rebela. Ok, pessoal? Essa é a minha participação de hoje. Quem gostou, deixa um like, assine, né, o meu canal. Ficaria muito satisfeito se mandasse opiniões e também se compartilhasse, né, essas informações. Ok? Um abraço e até a próxima.